Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, esse aqui é o canal Viagem na Leitura e hoje a gente vai falar sobre o livro A Floresta dos Suicidas, do autor Jeremy Bates. Já avisando agora no início pra vocês que esse vídeo aqui a gente vai falar sobre suicídio, então quem tiver algum gatilho, alguma coisa, eu prefiro que não assista o vídeo, porque tem esses gatilhos a respeito de suicídio e é baseado também num lugar real, não numa história real, mas num lugar real. A Floresta Aokigahara, também conhecida como Mar de Árvores, fica na base do Monte Fuji, no Japão. E devido à densidade das árvores que bloqueiam o vento e também pela ausência de vida selvagem, ela é conhecida por ser muito silenciosa. Tem muitas lendas a respeito dessa floresta e ela também é conhecida por ser um local onde muitas pessoas vão lá para se suicidar. Então, né, gente, acerca desse lugar da Floresta Aokigahara, que é um lugar real, o autor, o Jeremy Bates, ele vai fazer essa história não só para contar essa história, mas para informar a gente também sobre algumas coisas, tanto que no meio do livro assim, a gente vai pegar informações reais mesmo sobre a floresta, porque depois que eu li, eu fui buscar e eu vi que realmente eram informações verídicas, apesar da história ser fictícia. E aqui nessa história a gente vai conhecer um grupo de amigos que vão visitar o Monte Fuji. Só que nesse dia, por causa de um problema, se eu não me engano era o tempo, eles não puderam subir. Então um dos amigos ele vai lá e fala assim, vamos então pra Aokigahara, que é tipo logo ali. Só que algumas pessoas não conheciam essa floresta e ali o autor já começa a contar pra gente do que se trata essa floresta aí. E lógico, né, no início algumas pessoas vão dar pra trás e falar assim, não, você é louco? A gente vai entrar nessa floresta aí onde o pessoal se mata. Mas a curiosidade, né, porque eles acabam falando que muita gente quando entra lá pra acampar, eles acabam encontrando pessoas enforcadas e encontram objetos porque as pessoas chegam lá e se matam ou encontram corpos lá. Então tem muita coisa que eles poderiam ver por ali. E, gente, infelizmente isso é verdade. A Floresta Aokigahara hoje ela é um ponto turístico onde as pessoas vão lá por causa desses suicídios. Não é nem porque é uma floresta que é legal, assim, sabe, diferentona, mas é porque as pessoas vão lá pra fazer isso. Então acabou virando um ponto turístico. Tanto que no início da floresta, várias placas, tipo, em apoio à vida, ou pessoas, assim, que colocam o número dela, tipo, se você quer acabar com a sua vida, liga pro meu número, vamos conversar, sabe? Desse estilo, assim, mais ou menos. Então, eles acabam indo pra essa floresta e, vamos acampar lá, então, por curiosidade, vai que a gente acha alguma coisa. E tinha algumas pessoas no grupo que queriam mesmo achar alguma coisa, né? E aí eles entram nessa floresta. E uma coisa real também que tá na história é que algumas pessoas eles pegam pedacinhos de fitas ou até um pedaço grande, tipo como se fosse um barbante ou uma fita grande, eles amarram numa árvore e vão puxando o caminho todo até onde eles estão indo. Porque como a floresta é muito grande, é muito fácil de se perder, não existe uma trilha certinha para chegar na saída. Então eles levam essa fita ou vão amarrando fitinhas entre as árvores para depois, se caso eles resolverem não cometer o suicídio, eles saber como voltar. Então é muito comum quando entra na floresta, real isso, encontrar várias fitinhas em árvores. Então, na história, né, nessa história fictícia, eles falam sobre isso. Quando eles entram, a primeira coisa que eles veem é essas fitinhas e o silêncio, né? Esse silêncio que, pelo fato de ter muitas árvores, de ser realmente, né, um mar de árvores, fica muito, a densidade é muito grande, então você não escuta pássaros, você não escuta animais. Eles falam que não tem animais na floresta também, então é um silêncio muito grande. E isso torna a atmosfera bem pesada e dá esse ar de sobrenatural, como se tivesse alguma coisa muito além, né, disso, dessa explicação aí. E quando eles entram nessa floresta, eles vão adentrando cada vez mais e acham algumas coisas estranhas, como objetos e tal. Fica aquela dúvida para a gente que tá lendo. Pelo menos pra mim, ficou aquela dúvida se era uma coisa que era real ou não. Por quê? Tem uma parte lá, eu acho que isso não é spoiler, porque é uma coisa assim muito normal, assim, né, numa história. Eles acabam achando uns cogumelos lá alucinógenos
e comem o cogumelo. Então começam a acontecer algumas coisas estranhas, e aí a gente pensa se não tem nada a ver com a alucinação, né, que tá acontecendo, ou se é alguma coisa realmente sobrenatural que tá acontecendo ali naquela floresta. Então começam a acontecer várias coisas na história que a gente começa a se perguntar se é real ou se é uma coisa sobrenatural. Era basicamente essa, gente. Acontece lá, eles entram na floresta e começam a acontecer as coisas. Eu não vou falar muito porque senão vai acabar dando spoiler. Mas eu vou dar a minha opinião sobre esse livro. E não é muito boa, não. Eu já comecei o livro assim com altas expectativas, porque eu já tinha ouvido falar dessa floresta há muito tempo. Ouço falar bastante ainda, às vezes escuto falando sobre algumas histórias sobre essa floresta. E tem até um caso bem famoso aí que aconteceu de um youtuber mesmo que, tipo, foi bem cancelado por causa disso, né? Mas isso não veio ao caso. Eu acho que depois disso aí ela ficou mais famosa ainda. Então, eu vim com muitas expectativas pra ler esse livro. Pensei, não, legal, o cara, ele realmente foi visitar a floresta. Então, ele se baseou nisso pra fazer essa história. Só que eu acho que se ele tivesse feito um livro falando só da floresta, teria ficado bom. Mas aí ele resolveu que queria contar uma história, inventar uma história pra falar da floresta. Isso eu acho que não deu muito certo no caso pra ele, porque os personagens são tão sem carisma e você vai ler, quando você começa a ler o livro, tipo, fica, pra mim no caso, foi um pouco confuso no início, mas depois que eu consegui saber quem era quem ali dos personagens, quando eu comecei a entender que eu tentei me conectar aos personagens, eu não consegui me conectar com ninguém. Eu achei que, tipo, não tinha como, ninguém tinha carisma, eu não gostei de nenhum personagem. Até o Ethan, eu acho que é isso que fala, como é que fala o nome dele? Acho que é Ethan. Ethan. Hã? Ethan. É porque eu sempre li Ethan. Ethan é porque escreve com E. Ethan, é mesmo, faz sentido, é verdade. Até o personagem, o Ethan, que é o personagem principal, assim, da história, né? Eu acho que o autor, ele queria que a gente tivesse uma ligação mais com ele, por causa disso, né? Mas eu não consegui nem com ele, porque, tipo, tinha umas coisas que ele fazia também que eu ficava assim, gente, ao mesmo tempo que eu achava ele uma pessoa, assim, tipo, muito responsável, cabeça, tipo assim, não, esse cara aí, ele vai deixar, esse cara vai ser o mais responsável do grupo e tal. Mas ao mesmo tempo eu achava ele tão infantil. E aqui nessa história ele tem uma namorada. E vão rolar lá uns casos, eu não vou entrar muito em detalhe, porque senão vai ficar prolongando aqui. Mas vai rolar uns ciúmes entre ele e um cara lá, que, gente, é muito chato. É muito infantil, é muito criança. É umas briguinhas que você acha que você tá lendo livro adolescente. Na verdade, eu acho que adolescente ainda é melhor do que isso. Porque eram umas briguinhas tão infantil que eu juro que eu tava lendo e revirando os olhos. Eu ficava assim, gente, eu não tô lendo isso aqui não é possível que ele conseguiu colocar isso aqui no livro. Aí eu peguei e li, mas tipo, li com raiva, pensando assim, tomara que isso aqui acaba logo. Não acaba, gente. Toda hora tem motivo pra uma briguinha, pra uma discussãozinha besta. Então isso deixou o livro bem maçante, de verdade maçante mesmo. E outra, o momento que eles entram na floresta, até o momento que acontece alguma coisa, demora tanto pra acontecer, mas tanto, que não, agora vai. Não acontece nada. E quando acontece alguma coisa, são coisas tão isoladas, assim, sabe, que você já, tipo, fica, E teve uma parte da história, só uma parte da história, que eu achei, assim, que, tipo, deu um medinho, assim, sabe, bem pequenininho, mas passou logo, porque depois disso aí, eu não entendi, simplesmente eu não entendi. Primeiro aconteceu uma coisa, e aí do nada, no outro dia, acontece um negócio nada a ver, então eu fiquei assim, mas e o que aconteceu antes? Eu não entendi. Leia pra você entender o que eu tô falando, porque eu acho que vocês não vão entender nada. Mas eu achei assim que demorou muito, de verdade, gente. Quando tava dando mais ou menos os 90% do livro lido, que eu li em e-book, foi acontecer alguma coisa. E eu não tô exagerando não, é verdade. Quando faltava 10% pra terminar o livro, aconteceu alguma coisa. E quando aconteceu essa coisa,
Não surpreendeu nada, nada. Era pra ter surpreendido? Era, porque é uma coisa assim que a gente não espera. Mas é uma coisa tão ruim. É muito ruim. Sério, é muito ruim mesmo. Eu não tô exagerando, não. Então, eu acho que... Eu não sei, não. Eu acho que vai ser difícil eu ler alguma coisa pior do que esse livro. Sinceramente. É isso, gente. É o que eu achei do livro. É a minha opinião. Eu acho que eu não conheço ninguém que já leu esse livro. Eu li por causa mesmo do título, assim, que eu achei interessante, por causa da história real da floresta. Eu achei realmente que seria, tipo, um livro falando sobre Aokigahara. Seria, tipo, uma biografia da floresta. Então, tipo, eu acho que talvez se o autor tivesse ficado focado em falar da floresta em si, tudo, curiosidades e tal, mas aí agora ele resolveu fazer uma história em cima e eu acho que não deu muito certo, não. Mas é a minha opinião, né, gente? Então, se você caso leu, eu acho que talvez não, provavelmente não, mas se você já leu, ou se lê também e tiver uma opinião contrária à minha, pode falar aí nos comentários, lógico, respeitando a minha, porque a gente tem que se respeitar mutuamente, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Se vocês gostaram, já curte o vídeo, se inscreve no canal e muito obrigada pelo carinho de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!